Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos fiscalizadores. E quem vem bater um papo com a gente hoje é a Elisa, do coletivo Representa Taubaté, com a Dalgisa Américo, ambas cidadania. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo, olá a todos. Mais um prazer estar novamente com você, batendo um papo e falando sobre o nosso trabalho, né, Tânia? Exatamente, divulgar tudo que vocês fazem, porque como vocês estão em 3, ainda tem o Rafael, dá para dividir bastante aí o serviço, não falta tema para vocês abordarem, né? Com certeza. Depois de um ano nesse esquema, viu o que deu certo e o que não deu? Nós o tempo todo a gente acaba fazendo uma autoavaliação, né? Como que eu posso dizer? Nunca é tarde para mudanças. O que é bom a gente continua aproveitando, o que não é a gente acaba recuando um pouco e vendo quais são as melhores formas de se trabalhar e juntamente com o povo, né? Exatamente. Tanto que vocês estão até combinando, já dá para ver que houve uma sintonia aí entre vocês. Porque vocês não eram grandes amigos, né, antes de começar. Eu lembro do primeiro programa, que alguém chegou depois. Foi você, não foi, Elisa, que chegou depois? Não, a gente não era... Você falou grandes amigos, né? Não entendi direito. Isso, a gente não se conhecia, assim, de ter amizade mesmo, né? Eu estava nesse caminhar, conheci o Rafa na escola de líderes, estudando política, né? E a Dal chegou para completar nosso mandato por uma indicação do pessoal da cultura, né? Que foi muito bacana. E aí ela veio para somar com a gente, então foi assim que a gente se fez, né, mandato. Sim. E essa experiência de um ano é muito bacana mesmo, porque, como a Dal falou, nunca é tarde para a gente recomeçar. Recomeço é a palavra, acho que até do momento, né? E acertar o que está precisando acertar, porque realmente a experiência ajuda muito e, lógico, se a gente der tanto valor para a experiência, nunca ninguém pode começar nada, né? Então precisa começar. Mas, com certeza, 2022 vai ser um ano muito melhor para a gente na nossa atuação política aqui dentro. Exatamente, gente. É o que eu falei no começo, né? Até a casa mesmo estava tentando entender como funcionava isso de seu mandato coletivo. Acho que agora está tudo se encaminhando. Agora, entrando na nossa pauta de verdade, queria falar sobre os conselhos, porque acho que todo programa, né, quando vocês vêm, tem alguma visita de algum conselho, tem alguma cobrança, e eu vi que tem um pedido aí para ter novos conselhos. Não basta os que a gente já tem, outros, então, estão aí na ideia de ter uma foto para mostrar para vocês. Vocês contam para mim quem que está nessa foto? Olha lá, bastante gente. Esse seria a ideia de qual conselho? Eu acho que a própria foto já mostra, né, ali a questão do arco-íris, que na verdade essa foto é do conselho, né? Foi a primeira reunião do Conselho de Igualdade, ou melhor, a pessoa está com igualdade racial, mas não. Esse daí é o Conselho LGBTQIA+, né? Que é um conselho que é muito importante para nós, porque tem a ver com a nossa pauta, né? O Rafa, que é responsável por essa pauta. Então, ele acabou indo nessa reunião para começar a movimentar esse conselho aqui na nossa cidade, que é muito importante também, né? Que é uma cidade bem conservadora, vamos combinar. Mas então, o próprio coletivo... Né? O próprio coletivo já está aqui para quebrar esse conservadorismo todo. Porque eu acho que dá para sentir, né? Vocês sentem um pouco mais de resistência por parte da população quando vocês mencionam esses temas? Com certeza, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que o nosso público, né, as pessoas estão conseguindo se encontrar, digo assim, de ter a liberdade de se expressar e estar mais à vontade para falar sobre. Então, se faz... É muito importante essa pauta do LGBTQIA+, é muito importante também o próprio, eu já entrando, né, no assunto do Fórum de Igualdade Racial e do Conselho de Igualdade Racial também. Lembrando que, quando se fala em igualdade racial, não é só do povo preto, mas, né, de todas as raças. Claro. E isso é muito importante a gente discutir também, né? Exatamente. E como está esse processo? Como vocês mostraram a foto, né, de uma reunião, mas são várias outras que vocês tiveram ao longo dos meses. Sim. Dá para dar um resumo para a gente? Porque eu vi que tem direitos e defesa da mulher, direitos da população LGBTQIA+, que é uma sigla grande, né? A gente acaba se enrolando, mas é esse o nome. Segurança alimentar e nutricional também, achei super diferente. Dá para fazer um resumo para a gente? Esses conselhos, a gente já tem atuação no nosso município por volta de 22 conselhos instituídos e funcionando ativamente por volta de 18. Né? Esses 4 conselhos, eles não tinham já um movimento crescente de implantação efetivo ano passado. Então, isso deu-se uma potencializada
do final do ano e para esse começo de ano, e principalmente nesse começo de ano. E aí a gente destaca, como a gente destacou na sessão, né, a atuação do gestor do conselho, que é agora um cargo novo que foi colocado na prefeitura, foi instituído, né? E isso está fazendo muita diferença, porque esse gestor consegue fazer a articulação dos conselhos e batalhar também para essa constituição desses novos conselhos, que são esses 4, né? E aí a Dal pode falar melhor sobre a questão do Conselho da Igualdade Racial, mas o Conselho dos Direitos da População LGBTQIA+, está em andamento. Então, essa reunião que a gente viu na foto foi a primeira, mas já tiveram, acho que mais 2 ou 1, e já tem regularmente as próximas, né? O Conselho da Mulher também, inclusive a gente vai entrar aí em março, mês da mulher, tem também um pontapé inicial mais efetivo, que já é uma coisa que já teve, inclusive, na nossa cidade, mas no sábado, dia 6, agora no sábado, dia 26, haverá também uma reunião pontual, assim, para dar um início mesmo mais efetivo disso, né? O Conselho da Segurança Alimentar também está em andamento, estão em andamento essas reuniões, e aí eu vou deixar a Dal falar um pouquinho do racial. O Conselho de Igualdade Racial, dentro desses 4, eu acho que é o que está um pouquinho mais à frente, digamos assim, pelo fato do fórum. Sim. Nós temos um fórum que essa semana iremos para a nossa 4ª reunião, né? E nesse fórum, várias pessoas se reúnem na Biblioteca Zumbi dos Palmares e a gente discute vários assuntos. Como, por exemplo, eu já trouxe a pauta aqui, que é da Feira Preta, do 4 de março aqui na nossa cidade. E eles acabaram abraçando essa ideia. Então, não vai acontecer a Feira Preta, infelizmente, esse ano, né? Mas eles abraçaram a ideia da gente, então, levar para a OAB várias mesas para debater os assuntos de igualdade racial, do povo preto. E assim a gente está caminhando para que o Conselho cada vez mais ele tome sua forma, né? Sim. Então está muito importante. Eu aproveito até mesmo para convidar as pessoas que vai ter, né? Vai ser no dia 4 de março, vai ter a sessão solene na OAB, a partir das 17h30. E no dia 5 vai ser um dia todo, a partir das 8 horas da manhã, vai ter várias mesas de debate sobre os assuntos. E aí encerra às 17 horas. Mas a ideia de comemorar o 4 de março de verdade, assim, numa feira, num grande evento, envolve muito mais coisas, né? No planejamento de vocês, que eu fiquei sabendo. Com certeza, com certeza. Na verdade, recebemos um comunicado da Prefeitura por conta da vigilância sanitária, na verdade, por conta da pandemia. E nem tem graça começar um evento desse no meio de uma pandemia. Sim. Mas nesse movimento, né, da Feira do 4 de março, é para trazer mesmo barracas típicas da comida do povo preto, várias atrações, a cultura também da nossa cidade, né, para enaltecer os próprios munícipes, né, que trabalham com a cultura popular e leva essa tradição do povo preto também, a capoeira, o jongo, o maracatu, e o samba, né? E também não só a parte artística, essa parte que movimenta, mas eu acho que o mais importante é da gente saber também do porquê de estar fazendo isso. A parte histórica também é muito importante, porque a partir do momento que você entende o porquê da parte histórica, aí você começa a se entender, né? E também dar a cara a tapa para a sua história, que não pode ser apagada. E é uma coisa que eu sempre falo, Tânia, aqui em Taubaté tem a festa do Quiririm, né? Que é uma festa importante, mas também Taubaté foi erguido pelo povo preto. E nada mais justo do que também enaltecer essa história. Não estou romantizando, assim como eu já falei, conversando com as pessoas sobre isso, do 4 de março, né, dos escravos. Até mesmo porque muita gente acha que 4 de março é só uma rua e não sabe por quê, Exatamente. Né? E até mesmo para o próprio povo preto, né, militante, eu falei que a ideia não é enaltecer o 4 de março. Muito pelo contrário. Mas se a gente não tem um 20 de novembro na nossa cidade, então a gente precisa trabalhar com a parte histórica da nossa cidade e dar visibilidade a isso. Então, por isso que eu bato de frente sempre com o 4 de março. Exatamente. A gente espera, então, que esse evento aconteça no futuro, quando não houver mais pandemia. Para fazer uma festa tão legal quanto a festa da imigração italiana. Nada mais justo, né, Dani? Com certeza. Agora, falando ainda nisso dos conselhos, tem uma lei que fala que a prefeitura tem que divulgar tudo dos conselhos, todos os dados certinhos, existe uma lista. E houve a reclamação de que isso não está acontecendo. Por quê?
Essa é a pergunta, na verdade. A pergunta não deveria ter sido feita a vocês. Mas deveria ser simples divulgar, porque não são grandes informações que vocês cobraram. Sim, mas é importante a gente falar disso também. E me recordo que, inclusive, em alguma fiscalização pública do ano passado, a gente tocou nesse assunto. Porque hoje, se você entra no site e você quer ter acesso ao conselho, você é um munícipe que quer participar. De repente, ele se vê assim mais com uma pauta e quer participar. A gente não consegue, o município não consegue ter um acesso simples, rápido, que você saiba quais são os conselhos em funcionamento na cidade, quais são os presidentes desses conselhos. Inclusive, eu dei informação de quantos conselhos, quantos funcionam, quantos atuantes, porque nosso mandato tem esse compromisso de acompanhar esses conselhos, nos dividimos para isso. Então, a gente tem uma aproximação muito grande desses conselhos. E aí, Tânia, volto a falar, a gente tem que falar do que é bom. E colocar uma pessoa, um cargo de gestor de conselhos, salvo que ainda continua sendo um cargo do executivo, a gente entende e tem visto na prática a qualidade da atuação dos conselhos a partir dessa situação. Então, eu acredito que, inclusive, essa lei vai ser cumprida, porque o próprio gestor do conselho consegue, inclusive, levar essas demandas mais rápido até o executivo. Sim. Então, não é nossa lei, nós aprovamos também, votamos a favorável. Vimos que na sessão foi colocada essa questão, né, que não está sendo cumprida. E aí eu volto até, a gente fez um requerimento sobre protocolos de segurança para as escolas, que voltaram 100% presencial. E é uma questão também que, se você vai no site, eu não vou falar hoje, mas se você vai no site da prefeitura, até ontem, anteontem, só tem o protocolo da outra volta do ano passado. Extremamente desatualizado. Sim. Então, é uma questão que a gente precisa melhorar. A gente percebe aqui no programa que vira e mexe tem algum vereador pedindo mais transparência. Em alguns casos, a gente entende que demora mais, que requer mais critério para fazer toda a transparência devida, que dá mais serviço, precisa de software. Mas esse é um caso que não se aplica. Daria para divulgar, porque são informações simples que constam ali. Mas a gente ainda acompanha. Se você disse que está melhorando a situação, a gente aguarda mais um pouquinho para a gente fazer as cobranças. Mas, então, está oficializado aqui, cada um com seus conselhos, dando uma olhada geral. Então, está tudo bem encaminhado, a gente já fica mais tranquilo. Agora, e a audiência da primeira infância? Você falou na última sessão, vai ser dia 7 de abril, está confirmada? Isso, está confirmada, dia 7 de abril, audiência da primeira infância. A gente participou de uma live, não atuando, né, mas assistimos a uma live com um ex-promotor da Vara da Juventude aqui de Taubaté, o doutor Antônio Osório, junto com o presidente do CMDCA, que é o Fernando Borges. E foi muito bacana também. Estou falando dessa live porque era sobre esse tema e isso ajudou também, né? E vai nos ajudar também na audiência. Então, essa audiência vai acontecer. Nós tivemos aí em 2016 o Marco Legal da Primeira Infância, que é uma lei federal instituindo que os municípios tivessem a sua política municipal de primeira infância. Em Taubaté a gente ainda não tem isso. 6 anos depois, tivemos no estado, né, estadual, foi aprovada a política de primeira infância do estado, política estadual de primeira infância, e aí a gente quer aí fomentar também ainda mais essa discussão aqui no município. A gente não tem a pretensão de iniciar isso jamais, porque já tem uma luta e um trabalho feito por várias pessoas em cima desse tema, né? E os conselhos também, inclusive CMDCA, o CONDEF e outros conselhos envolvidos, mas a gente quer aproveitar o legislativo, a casa, para a gente também trazer esse tema tão importante, de tão grande valia de investimentos futuros para a cidade, de investimentos não, digo retorno, né? Que a primeira infância traz muitos retornos ao nosso município e uma cidade melhor para todos viverem. Então, essa audiência é muito importante para a gente, para o nosso mandato. Entra nessa divisão das nossas representatividades, né? Que sou eu, a Dalgise e o Rafa, cada um na sua representatividade, mas juntos construindo coletivamente as pautas que a gente acredita ser importante para a cidade. Então, essa audiência vai acontecer, se tudo der certo, dia 7 de abril, às 14 horas. Às 14 horas. No caso, primeira infância de 0 a 6 anos, né? Isso. Quase um pré-escolar, se a gente puder considerar assim. Não sei se a gente pode considerar assim,
mas de 0 a 6 anos. E algumas pessoas podem até pensar, mas o que faz uma criança de 0 a 6 anos, né? Não tem tanta importância assim, nem foi para a escola. Mas não, é muito pelo contrário, né? Isso é muito bacana, Tânia, porque a gente fala de 0 a 6 e realmente é de 0 a 6, né? Considerado primeira infância, mas envolve muitas outras questões, como, por exemplo, desde a gestação. Porque se a gente pensar de zero, né? Desde a gestação, a amamentação, saúde nutricional, vários assuntos e temas, e as crianças de 0 a 3, elas estão numa evolução mental muito grande, e isso é uma coisa extremamente importante que a gente precisa trazer para a pauta e levar essa discussão para a sociedade, porque a gente ainda tem esse estigma, né, de assim, de 0 a 6, mas o que a criança faz, o que interfere, né? E é muita coisa, por isso eu falei do investimento, né? E do retorno que isso dá. E a gente tem, assim, exemplos maravilhosos no Brasil, a gente tem em Boa Vista. Meu sonho é até ir lá um dia pessoalmente, porque lá tem, eles investiram nisso e eles têm resultados magníficos da política institucional de primeira infância. Então, é para trazer mesmo esse assunto para a gente falar e mexer. E o mais importante, nessa construção futura, ouvir as crianças, porque a gente pensa que não tem sentido, ou que às vezes, é criança. Faz muito sentido o que elas trazem para a discussão e eu vou torcer muito para a gente conseguir fazer assembleia com as crianças e colocá-las no topo dessa discussão. Sem dúvida. Para encerrar esse tema, já sabe mais ou menos quem vai ser convidado para essa audiência? Então, a gente ainda não fez os convites formais, né? Mas a gente quer convidar o Dr. Antônio Osório, né? Os conselhos mais envolvidos, porque nós gostaríamos de chamar todos, mas tem alguns pontualmente que são envolvidos, e a gente também está nessa questão da pandemia, né? Gostaríamos de chamar também médicos responsáveis pela maternidade, pela humanização do parto, doulas, enfermeiras obstetrizes, educadores que possam contribuir. Então, essas pessoas serão envolvidas nessa audiência, serão convidadas para participar. Exatamente. E como a gente ainda não está recebendo população aqui no plenário, no caso de solenidades e audiências, se você confere essa audiência ao vivo aqui na TV Câmara, então pode ficar tranquilo. Se não der para assistir televisão na sua casa, vai estar no seu celular, porque a gente também está ao vivo nas redes sociais. É bom lembrar, então, dia 7 de abril, a partir das 14 horas, pode atrasar um pouquinho até chegar todo mundo, mas a partir das 14 horas dá para ficar ali atento com a sua televisão. Agora vamos falar dos requerimentos. A equipe de vocês passou aí 4 requerimentos para dar uma explanada, né? Dá para falar um pouquinho sobre isso. O primeiro deles pede a implantação da jornada com 1/3 de hora de atividade na rede municipal. O que seria isso? Bacana. Essa questão da jornada de 1/3 é de uma lei já de 2008, uma legislação federal que pede que os professores fiquem 1/3 do tempo da carga horária dele fora da sala de aula, fora da atividade direta com o aluno. Isso é extremamente importante porque o professor, o tempo dele não é só ali dentro da sala de aula, né? E o professor, todas as profissões, mas principalmente a do professor, precisa estar sempre estudando, se planejando, buscando mais conhecimento, tendo formação, né? Então, e se planejando para atuação ali também na semana com os alunos. Então, estar 1/3 do tempo, a lei do 1/3 seria estar 1/3 do tempo da jornada total. Por exemplo, se ele tem 24 horas semanais, ele teria 18 horas direto com o aluno e as outras 6 horas ele ficaria para informação, né? Fiz a conta certa? Fiz. A gente é de humana. 18 e 24. 3 vezes 8, 24. Então, assim, 16 horas ele estaria atuando direto na sala de aula e essas outras 8 horas ele estaria envolvido com planejamento, com curso de formação, com horário de trabalho pedagógico coletivo. Então, eu vejo isso, né? E aí, nós somos professoras, eu e a Dalgisa, e eu vejo isso, assim, como um avanço muito grande, apesar de ser uma lei de 2008, eu vejo como um avanço muito grande a gente conseguir implantar isso no nosso município, porque a qualidade pedagógica, a qualidade do trabalho do professor, a qualidade da aprendizagem dos alunos vai ter um salto muito grande de qualidade, né? Vai ter um desenvolvimento muito grande. Então, quanto mais cedo a gente conseguir se adequar, pensando que já estamos muito atrasados, será muito bacana para que isso se efetive em nosso município. Lógico, toda mudança traz desconforto, mexe, assusta, né? Mas, como eu falei, essa é uma mudança boa para os servidores, para os profissionais da educação, porque
todos eles sabem que eles já trabalham muito além da sala de aula, né? Então, nada mais justo que ter isso regulamentado. Exatamente. E o outro requerimento que fala aí do número máximo de alunos na sala de aula, no caso das escolas municipais? Pode falar. Só para deixar claro, a gente tem as nossas pautas. Sim. Então, assim, a Elisa, por mais que nós duas sejamos professoras, e é muito interessante isso, porque, assim, a gente tem uma troca muito grande, Tânia. Eu sou professora de escola particular e a Elisa da rede municipal. Então, esse diálogo nosso é muito importante até mesmo para a gente ver e analisar a diferença do colégio particular com a rede pública. Até mesmo porque na particular tem muito menos aluno na sala de aula do que na pública. Mas uma coisa que eu tenho que falar, que eu, visitando as escolas, gente, vocês não têm noção, para quem não teve a oportunidade, o quanto que a rede municipal, a estrutura das escolas em Taubaté são maravilhosas. Não tem nem comparação com a particular. É muito grande. As crianças, a maioria das escolas tem uma área verde enorme, pátios enormes, as quadras das escolas todas cobertas. Então, assim, valorizem a rede municipal também, vocês que não conheçam a rede municipal, né? Porque ela é grandiosa demais. Então, assim, eu posso falar porque eu trabalho em colégio particular e eu vejo a diferença. Cada escola que eu entro, quando a gente vai fiscalizar, eu falo assim, meu Deus, olha o tamanho disso. Né? Então, é muito importante. Eu passo a palavra para a Elisa porque é uma pauta dela. Isso mesmo. Então, quando a Dal fala de estrutura, né, é uma coisa que realmente a gente tem uma estrutura muito bacana. E só uma questão que a gente precisa saber é a manutenção, né? Exatamente. Que aí, nesse ponto, a gente precisa melhorar muito nas escolas da nossa rede, né, Dal? Mas de estrutura, de espaço físico, a gente tem mesmo, é muito rico. E com relação a essa legislação de quantidade de alunos, é porque, assim, não é o que a gente desejaria, mas, infelizmente, a gente tem, inclusive, algumas escolas que a população, né, tem uma coisa cultural aí, que a população busca aquela escola ou aquela outra, quer de qualquer jeito colocar o filho lá naquela escola por conta de localização, seja pela fama, enfim, né? E aí a gente acaba superlotando salas, e estávamos falando agora há pouco de qualidade de ensino e aprendizagem, e não tem como você ter uma qualidade quando você tem um número de alunos muito maior do que é o bacana exigido aí. E a gente tem uma lei municipal sobre isso. E aí a gente fez um requerimento agora recente, ainda não tivemos a resposta, mas fizemos um requerimento porque a gente quer entender e levantar o número mesmo para ver quais escolas, né, estão passando, porque aí é uma rede grande. A gente tem aqui na nossa cidade uma rede muito grande, são mais de 40 mil alunos, né? Então, tem escolas que têm umas salas mais cheias, bem cheias, e tem escola que às vezes precisa até fechar de um ano para o outro alguma sala, porque a demanda não é tão grande. Então, são realidades diferentes, mas a gente quer ter esse mapa, esse panorama da nossa cidade toda para a gente efetivamente exigir que essa lei seja de fato cumprida. Sim, sem dúvida, a busca pela qualidade de vida, de estudo dessas crianças. Não só crianças e adolescentes, e também a criançada da primeira infância, já que a gente comentou antes. Com certeza. Agora, deu tempo do nosso programa, 2 temas ficaram para trás. A gente pode deixar para o próximo programa, que no caso seria melhorias na parte externa lá do Madre Cecília. Isso. E também José Marcondes de Moura estão querendo algumas informações. Dá para a gente segurar até o mês que vem? Dá para a gente deixar? Se der tempo, a Dal teve no Sente, né, Dal? Foi rapidinho, dá tempo. Não, do Sente, então assim, só reforçando a importância do Sente, porque nós fiscalizamos ano passado, esse ano também, e o requerimento que nós fizemos ainda não foi cumprido. E aí, dessa vez agora, nós fizemos um terceiro requerimento, juntamente com os outros vereadores que cobraram da mesma situação. Então, por favor, prefeitura, né, o responsável que seja a saúde, ou então até mesmo a educação, que tenha um olhar para o Sente, porque realmente lá o estacionamento precisa ser arrumado, porque está muito difícil. E as famílias precisam, né, para pegar as crianças. Então, o recado está dado, prefeitura. Responda o requerimento delas, do Representa, porque é uma necessidade urgente, a gente pode dizer assim. Então é isso, esse foi o nosso programa, obrigada pela participação de vocês. Ainda aguardo o Rafael aqui no estúdio, para a gente conhecer, né, a população conhecer ele melhor. E você gostou desse programa, quer compartilhar com alguém, vai lá no YouTube, super fácil, né, compartilhar o nosso link.
Esse programa vai ter reprise ao longo da programação para todo mundo ter chance de assistir, mas também vai ter coisa bacana que você ainda não viu, que está bem legal. Então, continue com a gente, continue se cuidando e até a próxima. Tchau, tchau.